Bem, nesse vídeo de revisão, nós iremos abordar a Reforma Protestante. Sobre as causas da Reforma Protestante, nós podemos enumerar as seguintes. Primeiramente, a concepção católica, ela não atendia às exigências de uma classe burguesa em ascensão, porque a Igreja Católica ela defendia o ideal de humildade, simplicidade e pobreza para os fiéis. Enquanto isso, os membros do clero viviam em luxo e ostentação. A criação das monarquias nacionais, a presença da Igreja Católica opinando, palpitando na administração dos reinos, acabou gerando ali uma certa situação complicada com os monarcas, porque os monarcas eles queriam exercer o poder de forma absoluta. A reforma na Alemanha ela começa a partir da venda de indulgências. Elas eram certificados emitidos pela Igreja Católica, e as indulgências existiam outros problemas que a Igreja Católica do século XVI praticava. Dentre eles a venda de cargos eclesiásticos, a chamada simonia, e o comércio de relíquias sagradas. Isso acabou gerando uma grande insatisfação por parte de membros da própria estrutura da igreja, principalmente aqueles membros que estavam em estruturas mais baixas, como os padres, os monges. Eles defendiam uma igreja mais próxima dos pobres, uma igreja mais próxima dos princípios bíblicos. E um desses padres era um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, e o Martinho Lutero ele inicia a sua revolta a partir de uma série de críticas que ele faz contra a igreja sobre a venda de indulgências. Então, em 1517, ele redige um documento conhecido como 95 Teses. Era uma maneira de chamar a atenção dos líderes da igreja para que a igreja se reformasse. Para que no ano de 1520 ele é expulso da igreja, ele é excomungado. Ele só não foi morto porque os nobres alemães eles passaram a apoiar as ideias de Lutero. A Alemanha ela não era unificada, ela era dividida em vários ducados. E alguns ducados eram a favor de Lutero e outros do domínio católico. Lá nós temos o exército das pessoas que partilhavam das ideias de Lutero e do outro lado o exército que partilhava dos ideais católicos. Os príncipes protestantes, eles protestaram contra a atitude do imperador Carlos V de tentar forçá-los a aderir ao catolicismo novamente. É por isso que essas igrejas cristãs, que não são ligadas a Roma, que não recebem a liderança espiritual do Papa, são conhecidas como igrejas protestantes, porque houve um protesto dos príncipes alemães reivindicando a sua liberdade religiosa. No dia 1555, foi assinado um tratado de paz conhecido como a Paz de Augsburgo. Na Suíça surge a figura de João Calvino. João Calvino ele era um dos seguidores dos princípios reformistas de Lutero, porém ele já tinha ali algumas opiniões próprias acerca da fé cristã. Essas ideias inspiradas biblicamente por João Calvino deu origem ao chamado calvinismo. Na França, eles eram conhecidos como huguenotes. Na Inglaterra, eles eram conhecidos como puritanos. E na Escócia e na Holanda, eles ficaram conhecidos pelo termo presbiterianos. A burguesia, ela aderiu ao calvinismo porque o calvinismo ele não condenava o lucro, mas o calvinismo ele apresentava uma justificativa religiosa para ele. Então, a reforma na Inglaterra, tudo começa quando o rei Henrique VIII ele manda uma carta ao Papa pedindo para que o Papa anulasse seu casamento com Catarina de Aragão. O plano dele era se divorciar da Catarina e se casar com a Ana Bolena. Como o Papa ele se recusa a anular esse casamento, o rei ele toma uma medida radical. Em 1534 ele convoca o parlamento e decreta o chamado Ato de Supremacia. Ele foi responsável por fazer do rei a principal liderança religiosa dentro da Inglaterra, ou seja, o rei ele se tornou o chefe da Igreja Católica dentro da Inglaterra. E a partir daí, o rei ele confisca as propriedades do clero e distribui aos nobres do parlamento que
o apoiaram. A Contra-Reforma ou Reforma Católica foi uma reformulação da doutrina católica organizada dentro do Concílio de Trento, e a partir deste concílio nós temos o fim dos abusos, das indulgências, só que porém nós temos ali a criação do Index, que era uma lista com uma série de livros que eram censurados para os fiéis católicos. Outro ponto que nós temos também é a criação da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, responsável pela evangelização na África, na América, na Ásia. E fora isso, nós temos também a reativação do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Por aqui eu finalizo esse vídeo. Muito obrigado e